Esse vídeo vai ser uma resposta ao vídeo Precisamos falar sobre a tradução de quadrinhos, do Quadrinhos na Sarjeta. Mas, antes de mais nada, eu vou deixar claro aqui que a minha ideia, na verdade, não é antagonizar o cara e contribuir para a guerra cultural, que eu concordo com ele, que tá bem chata mesmo. Inclusive, eu recomendo verem esse vídeo dele, porque acho que ele é muito bom e que ele tá correto em quase tudo que foi falado ali. E além disso, é importante verem até para poderem fazer sentido do que eu vou falar aqui. Apesar de eu gostar desse vídeo dele, tem um ponto em especial ali que eu acho que faltou ser falado ou esclarecido e que por isso achei que valia a pena fazer um vídeo para comentar aqui. Mas antes disso, só para resumir bastante e grosseiramente para quem talvez não saiba nada sobre todo esse episódio, um tempinho atrás teve o lançamento da história Recado a Adolf, do Osamu Tezuka, pela Pipoca e Nanquim, que gerou muita discussão e revolta por causa da tradução, que em uma das falas do Adolf foi colocada uma fala praticamente igual a uma do Bolsonaro, que foi muito divulgada na imprensa e que ficou até infame. Foi muito criticada e tudo mais. Essa inclusão da fala foi vista por alguns como uma alteração e uma intervenção na obra original só para atacar o Bolsonaro, comparando ele com o Adolf, e foi isso então que gerou toda a discussão e eventualmente até campanha de boicote. Recentemente então a Pipoca Nanquim alterou essa fala para provavelmente sossegar a revolta dessa parcela do público. E o vídeo do Quadrinhos nessa que eu vou responder, tratando sobre isso, fala sobre um dos pontos levantados em toda essa discussão, que é a questão da tradução ser fiel ou não. E o que ele fala ali, basicamente, é que o trabalho de tradução nunca vai ser 100% fiel ao original ou 100% isento, porque ele sempre envolve escolhas. E elas nunca vão ser perfeitas, porque vão sempre ser adaptações. E realmente, ele está corretíssimo nisso. Porém, não intencionalmente, talvez, e consequentemente, ele acaba sugerindo também que alterações do tradutor, em geral, são aceitáveis. E, de novo, eu acho que é razoável dizer que alguma alteração é sim aceitável por causa da adaptação que é necessária ser feita. Mas acho que também é razoável dizer que existe um limite para isso, não é verdade? Afinal, essa liberdade do tradutor também não significa que ele tem carta branca para introduzir na obra uma mensagem que é do tradutor e não do autor, certo? Ou de alterar o sentido de algum trecho para fazer uma referência que pode ser importante para o tradutor, mas que é irrelevante para aquela história. Ou seja, ao invés de fazer um trabalho de tradução, o tradutor estaria aí fazendo um trabalho de autor e alterando, editando aquela obra, introduzindo um sentido que não estava no original ou que não saiu da cabeça do autor, mas que saiu da cabeça do tradutor. Só que a verdade também é que aqui entra o lado puramente subjetivo da coisa, tanto para o tradutor quanto para o público, porque afinal, assim como muitas pessoas não gostaram daquela tradução da HQ do Recado a Adolf, teve muitos também que defenderam ela e que até preferem essa interpretação. Então, na verdade, em grande parte, isso mais uma vez é uma questão de gosto individual que não precisaria gerar uma guerra entre os lados, bastando só que oferecessem versões diferentes conforme cada demanda, se for esse o caso. Mas agora, então, analisando os dois casos principais em questão, tratados no vídeo, que geraram a discussão, e entrando finalmente no ponto mais importante que eu discordo do Quadrinhos na Sarjeta, bom, só antes, no caso do Kamen Rider, eu concordo com ele no vídeo, que aí a alteração é tão mínima que realmente eu acho que não justifica a revolta, tá? Eu particularmente acho que é um exagero, apesar de concordar que pode até talvez ser considerado relativamente como um comentário sobre nossa política. Ainda assim, eu acho que a revolta é mais por causa do clima de guerra ideológica generalizada que a gente tem hoje, mais do que outra coisa. Mas também aí é pura questão de subjetividade e respeito totalmente quem não gosta. Agora, no caso do Recado a Adolf, daí eu discordo dele e acho que nesse caso a escolha foi ruim e infeliz mesmo. E o motivo é o seguinte: a fala original é só o Adolf falando para outra personagem que está saudável, apesar de um pouco doente. E é só isso. Ela não tem nenhum outro significado para a história. O Osamu Tezuka, quando escreveu ela, ele obviamente não estava pensando em representar o Bolsonaro ou de fazer uma comparação entre os dois. Nem ele estava querendo dizer que ditadores autoritários superestimam sua própria saúde ou subestimam gripes. No original, ela não é nada que vá além de representação do fato como ele está ali. É uma fala completamente inócua. A caracterização dessa situação como análoga à do Bolsonaro e a fala dele, e que sugere também uma equivalência moral entre o Adolf e o Bolsonaro, é uma ideia que está sendo introduzida pelo tradutor. Ou seja, é uma intervenção do tradutor e que, por sua vez, expressa uma opinião pessoal dele, compartilhando a sua própria visão da política no Brasil
e a sua própria política pessoal. O motivo de eu não gostar dessa tradução é toda essa carga de significado que ela tem e que acaba sendo uma baita distração que atrapalha o foco e imersão na história. É como se fosse uma pichação do tradutor no meio da história. Lendo ela, tu imediatamente passa a pensar sobre a disputa entre os lados na política brasileira. A referência óbvia também faz pensar que isso mais provavelmente foi uma intervenção intencional do tradutor, querendo passar essa mensagem de comparação entre o Bolsonaro e o Adolf. O fato dela trazer todos esses pensamentos enquanto tu lê, tira a atenção da obra do Tezuka e no lugar dela te faz pensar na opinião do tradutor ao invés da do autor, já que obviamente o Tezuka não estava citando o Bolsonaro na fala original, enquanto que o tradutor, sim, decidiu fazer essa referência. E é um problema que isso tenha ficado tão óbvio assim, pelo menos para mim. Fica muito óbvio, muito gritante que isso é uma coisa que vem do tradutor, então acho que isso acaba destoando de todo o resto. Mas aí alguém pode dizer, mas isso é adaptação. Que nem quando trocam referência cultural americana desconhecida por alguma brasileira popular para contextualizar. E que inclusive o Quadrinhos na Sarjeta menciona no vídeo dele algumas dessas adaptações, mostrando que isso é bem normal e mostra algumas que são até engraçadas e que nem funcionam mais hoje porque elas fazem referências desatualizadas a coisas que não estão mais em evidência agora, como já estiveram antes e por isso deixaram de ser pontos de referência para o leitor médio atual ou mais jovem. E como falei antes, esse tipo de adaptação é perfeitamente compreensível e razoável, e até necessário às vezes, quando a intenção é manter esse efeito de associação a algum símbolo cultural conhecido, algum ícone, que se relacione com a situação na história e que faça a referência ser engraçada ou relevante, reconhecível e significativa para o contexto. Mas então, por que no caso da fala do Adolf eu sou contra o uso daquela referência da fala do Bolsonaro? O problema daí, como falei antes, é que no original a fala não era uma referência desse tipo. Ela não era nada em especial. Ela não foi escrita para gerar esse efeito de referência. Esse efeito foi introduzido naquele trecho da história pelo tradutor e de forma bem clara e óbvia, ou no mínimo perceptível, tanto que foi percebida e descoberta, justamente porque ela chama a atenção nesse contexto atual. E também acho que fica claro a intenção, de novo, pelo contexto atual. Mas claro, volto a repetir aqui também que por uma questão puramente de gosto pessoal, pode muito bem preferir a versão com a fala do Bolsonaro, que tu de repente achou uma sacada genial do tradutor, essa referência, então acho que tem tudo a ver essa associação, até por uma questão de convicção pessoal, tu gostou muito dela e quer celebrar isso e tudo mais. Beleza, cada um com sua opinião e seu gosto. Da minha parte, eu acho isso uma distração que me tira da história e que chama demais a atenção pro tradutor e para outras tangentes que não são relevantes para a história e por isso eu acabo tirando o foco dela. E por isso então que considerei esse trecho uma tradução ruim, não por uma questão de fidelidade, mas pelo tipo e pela intenção da alteração que eu acho que destoa de todo o resto. E existe diferença entre uma alteração feita para manter um sentido, mas adaptando aquilo a uma realidade local, como no caso das falas adaptando as referências culturais, e uma alteração que muda a função da fala na história. No primeiro caso, a alteração é feita com a intenção de gerar o mesmo sentido do texto original através do uso de símbolos que correspondam ao sentido ou ao sentimento da fala original. No segundo caso, a alteração gera uma mudança de função da fala. No caso da fala do Adolf, ela passa a ter uma função de associação entre Adolf e o Bolsonaro, que é uma ideia que foi colocada ali pelo tradutor e não pelo autor. A intenção da associação é clara, e para mim, ela distrai da história. O Quadrinhos na Sarjeta chegou até a comentar sobre como é comum as alterações na tradução, mas acho que ele falhou ali em fazer essa diferenciação entre alguns casos e outros. Porque mesmo ele, eu acho que ele deve concordar que existe um limite para o quanto que pode ser alterado na tradução. E como falei então, acho que nesse caso, esse limite realmente ele foi ultrapassado. E é por isso que eu discordo do Quadrinho na Sarjeta nesse ponto, e é por isso que eu não gostei daquela tradução. Mas outra coisa que podem dizer também como defesa dessa tradução e que o Quadrinhos na Sarjeta também mencionou no vídeo é que essa alteração está de acordo com a história, já que ela trata da ascensão de um ditador e que, mais importante ainda também, ela estaria de acordo com a política do Tezuka, que segundo o vídeo ele era de esquerda mesmo, então tá tudo bem, porque com certeza ele apoiaria sim essa mensagem, certo?
Só que o problema daí, primeiro, é que, como eu já falei antes, essa é uma mensagem do tradutor para o público, colocada naquele trecho em cima da obra do Tezuka. E por mais que a gente possa deduzir que ele poderia apoiar a mensagem, a gente simplesmente não sabe disso com certeza. E além disso, acho que a gente pode concordar que, em princípio, não é apropriado ou ideal no trabalho de tradução tu alterar aquela obra que é de outra pessoa, se tu não é o artista ou não foi encarregado pelo autor de assumir esse papel. E em cima disso, essa fala dessa forma só funciona se tu concorda com o significado e a mensagem pretendidos. Isso restringe essa tradução a ser uma mensagem para um segmento de público. Poderia dizer até que fica uma coisa voltada demais só para uma panelinha ideológica específica, talvez. O que, por sua vez, limita o público-alvo e, consequentemente, limita a quantidade de vendas da HQ. E tem também a questão do papel do tradutor, que está ali interferindo na obra, desempenhando o papel de artista ao invés de tradutor. O que é simplesmente inapropriado mesmo para o trabalho de tradução. Mas, como falei antes, no final das contas, eu acho que isso é principalmente uma questão mais de gosto e preferência pessoal mesmo. Então, eu entendo que as pessoas vão defender e preferir tanto um quanto o outro, de acordo com suas preferências, convicções ideológicas, e acho que esse fator de ideologia, especialmente hoje, é que está pesando mais, principalmente, tanto para quem defende, quanto para quem é contra essa tradução. Enfim, esses foram meus motivos e meus pontos de discordância com o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta. Falou aí, valeu!